Eu chamo muito todos para aprender. Ai, que bom, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Acho que foi uma mobilização esse tema, né? Todo mundo gostou muito, né, dessa temática que eu trouxe. Eu conversando com a Raquel, falei, gente, o que que eu posso trazer, assim, de inspiração, né? Assim, a gente tem um público aqui que não é só de nutricionistas, né? Tem outros profissionais de saúde também. Mas, assim, eu trouxe o foco na nutrição, que, na verdade, vai ser uma discussão que vai extrapolar para outras profissões, com certeza, assim, né? E também vai ser uma oportunidade de falar um pouquinho da minha dissertação de mestrado, que tem tudo a ver com esse tema, então eu vou trazer um pouquinho dos resultados que eu estou encontrando, vai ser uma prévia, né, desses resultados aqui para vocês, que vai agregar muito aqui nas nossas discussões. Eu fiz uma apresentação bem breve, assim, porque, na verdade, eu acho que a ideia é a gente conversar mais, né? Eu sei que esse modelo de fazer as coisas remotas, às vezes fica um pouco unilateral, né? Fica uma pessoa aqui falando, todo mundo ouvindo, mas eu acho que dá para a gente interagir, né, assim, através das perguntas, enfim, dá para a gente falar, vocês podem tirar dúvidas, eu vou responder o que que vier na cabeça, vocês perguntem, e o que eu puder, o que tiver ao meu alcance, eu vou responder, tá? Então, eu fiz uma apresentação, assim, mais para a gente, para estimular mesmo a nossa reflexão sobre esse tema, tá? Tá todo mundo me ouvindo, me vendo o slide tranquilo? Tá? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Como fui apresentada aí brilhantemente, né? Eu sou nutricionista, né? Eu sou formada pela FRJ. Eu me formei em 2012, tá? Então, assim, tem 8 anos, né? Que eu me formei. E na época que eu fiz a graduação, o nosso currículo ainda não tinha sofrido algumas modificações, né? Então, hoje, eu estando lá na Unirio, né, e fazendo mestrado lá, eu vejo como que a proposta da graduação de nutrição já mudou muito, né? Já tem abordagem de nutrição e saúde pública bem antes, né? Eu só tive isso no último período, né? Então, assim, tem algumas mudanças, né, que ocorreram nas universidades que foram muito positivas, né, em relação à nossa formação, né. E aí eu fiz a minha residência em saúde da família, né, por isso ali o título de especialização em saúde da família, né, que foi, na verdade, um divisor de águas, né, na minha formação, assim, foi muito especial, né. E aí eu adentrei aí nesse mundo do saúde da família, que é muito encantador, assim, e é a partir daí, desse lugar, que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês algumas reflexões que eu tenho tido, assim, sobre a nutrição, sobre de que maneira a gente pode ressignificar a nossa prática, né? Atualmente, eu estou fazendo mestrado, né, na Unirio, até por conta, para justificar esse vínculo aqui com vocês hoje, né, tem a ver com esse mestrado, né, eu faço no PPG-SAN, que é Programa de Pós-Graduação em Segurança Alimentar e Nutricional, tá? Pode passar, Raquel. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as motivações que eu tive para falar desse tema com vocês, né? Eu acho que 2020 tem sido um ano de muitas reflexões, né? Não sei para vocês, mas eu fico repensando mil coisas, né? E, enfim, em relação à minha profissão não foi diferente, né? E aí, quando eu estava finalizando a graduação, né, eu tive os seguintes questionamentos,
né? Eu sei que aqui tem algumas colegas de graduação que estão aqui me prestigiando, e todo mundo meio que pensava igual algumas coisas, né? Que é, será que a quantidade de nutrientes é mais importante que os significados da comida? Será que eu devo ser aquela profissional que diz o que é certo ou errado para o outro? Será que enquadrar uma pessoa em um IMC retrata a condição de saúde dela? E será que eu devo mesmo dizer qual é o peso ideal de cada pessoa baseado em um cálculo? Então, essas eram as coisas que eu ia me perguntando, né, que eu ia questionando antes de começar a atuar de fato, né? Pode passar, Raquel. E aí eu coloquei aqui algumas fotos, né, minhas que eu acabei resgatando para montar essa apresentação, né, que foi a felicidade mesmo de poder descobrir uma nutrição, porque em algum momento eu falei assim, gente, mas eu queria poder ser uma profissional que acolhe outras coisas. Eu saí um pouco assim pensando, caramba, mas eu não quero ficar calculando dieta. Eu não acho que é por aí, né? Não é que isso seja uma coisa ruim, mas a nutrição é muito mais do que isso, né? Assim, a gente precisa ocupar outros espaços que não só as prescrições, né? E aí eu coloquei aqui essa primeira foto, a foto, não tá todo mundo, mas é a foto da minha turma da residência, né? E era uma residência multiprofissional, tá? Era não, porque ela ainda existe, né? E aí, assim, a residência, eu entrei um pouquinho depois que eu me formei, e como era uma equipe com várias categorias profissionais, eu pude aprender um pouquinho de cada coisa, né? Então, eu convivi com a prática de psicólogos, convivi com a prática de dentistas, de outras nutricionistas, de assistentes sociais, de enfermeiras. E aí eu pude me misturar um pouco. Em algum momento eu até esqueci que eu era nutricionista, sabe? Eu ia fazendo as coisas, a gente ia discutindo os casos, né? Eu fiquei durante 2 anos da minha residência no Complexo do Alemão, que foi um lugar incrível, assim, que as pessoas pensam, nossa, mas que perigoso, como que você conseguiu ficar lá 2 anos, né? E a gente conseguiu ultrapassar as dificuldades, né, da violência urbana, enfim. E a gente aprendeu muito, né, com as vulnerabilidades, né, com a necessidade que a população tinha, né? E aí isso foi me trazendo um novo olhar. E eu falei, ufa, eu escolhi a profissão certa. Eu só estava olhando ela de um modo diferente, né? E um pouquinho, aí assim que eu terminei a residência, eu entrei no NASF, né? Eu acho que a maioria dos alunos da Unirio me tem como referência pelas aulas de NASF, né? Que eu dei nesses anos agora, nesses últimos semestres presenciais, né? E aí, esse meu trabalho no NASF durou 5 anos, né? E aí eu coloquei as outras fotos, são fotos desse trabalho, né, que eu fazia lá na clínica da família. E aí a gente fazia muito trabalho nas escolas, né? A gente fazia grupos educativos. Estou dizendo a gente porque a gente tinha uma equipe multiprofissional, né? Então a nutrição ela nunca andou sozinha, né? A nutrição sempre estava engajada em outras situações, né? De saúde, enfim, as outras demandas da população. Então, a gente trabalhava muito com os agentes comunitários, com a enfermagem, com os médicos, né, com a psicologia, enfim. E aí foi um trabalho incrível, que eu trabalhava com um olhar sempre brilhando, né, assim, sempre tentando fazer da melhor maneira. Eu vi aqui, o pessoal falou que tá travando, gente. Tá travando para vocês? É a minha mesmo? Ou não? Não? Ah, então tá bom. Beleza. Às vezes acontece. Qualquer coisa, vocês me sinalizem, tá? E aí, assim, foi um trabalho incrível que cada vez, né, que eu ia e
desenvolvia alguma coisa diferente, né, eu pensava, caramba, realmente a nutrição, ela é uma profissão incrível, né, assim, que a gente tem que valorizar muito para além das prescrições, né. Pode passar, Raquel. E aí, nessa vivência, né, assim, eu estou dizendo para vocês essa coisa do saúde da família, mas esse ano eu pude até repensar isso, porque assim, por que que a nutrição, ela só tem a chance de ser humanizada, né, assim, às vezes a gente pensa isso, só nesses espaços, sabe, de saúde pública, só nesses espaços de saúde da família, e não, né, assim, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência desse ano, né, eu fui desligada do NASF em fevereiro, né, por uma questão política, né, por uma questão de escolhas mesmo de prefeitura, né, e aí, tanto eu quanto muitos profissionais do NASF, né, das equipes multiprofissionais, nós fomos desligados, né, desse trabalho, né, e eu pensei, gente, e agora? Porque era a experiência que eu tinha, né, era um trabalho construído de muitos anos, né, e aí eu fiquei, assim, totalmente perdida, falei, gente, eu vou trabalhar com o quê agora, sabe, tipo, não sei, talvez eu não saiba trabalhar com outras coisas, né, e aí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar num hospital, que é completamente diferente, né, é um trabalho muito mais técnico, né? Um trabalho que a gente não tem tanta chance de fazer vínculo, né? Eu fui com esses preconceitos mesmo, né? De, poxa, eu vou ter que ser uma pessoa super dura, eu não vou mais poder fazer as abordagens, enfim, fiquei pensando. E aí eu percebi que a potência da construção de vínculo, ela pode ser feita em qualquer lugar, né? Não só pela nutrição, mas por qualquer outro profissional de saúde, né? Então, o vínculo, basta você querer, não importa onde você trabalhe, né? Eu fui da atenção primária para atenção terciária em um passe de mágicas, né? Então, eu comecei a repensar, né? Todos os dias, indo para o plantão, eu pensava, caramba, como que eu faço para aplicar tudo o que eu vivi até hoje? Todas as oportunidades de reflexão que eu tive, né? Em relação à nutrição, assim. E aí, passando as visitas, vendo os pacientes, entendendo que a nutrição ela é um afago para os pacientes que estão internados, né? Então, às vezes, o paciente tem leitos que a pessoa não vê o sol, não vê a luz do sol. Às vezes, não tem um acompanhante, sabe? E aí, quando a gente entra e fala, oi, tudo bem, sou nutricionista, e aí, como é que vai sua alimentação? Tá tudo bem? O que você quer que mude? E aí, a gente conversa um pouquinho com esse paciente, ele já entende que a alimentação é uma oportunidade de alegria, né? Então, muitas vezes, a comida do hospital, a gente pensa, poxa, caramba, vai ser uma comida horrível, sem sal, mas tudo depende do jeito com que a gente fala, tudo depende do vínculo que a gente faz, né? E esse entendimento eu fui tendo ao longo agora desses últimos meses, né? Me reinventando aí como nutricionista, né? Até que eu tive a certeza disso no dia que uma paciente chegou para mim e falou, Karina, você pode vir aqui hoje à tarde se despedir de mim? Porque eu vou fazer uma cirurgia amanhã, sabe? Então, eu fiquei pensando, caramba, é isso. A gente não tem que estabelecer um lugar para fazer vínculo, né? É só a gente querer. E a gente fazendo esse vínculo, a gente é muito potente como profissional de saúde mesmo, sabe? Não só naquele quadradinho que a gente tem da nutrição, né? E aí, uma das coisas que eu botei aqui para a gente poder conversar, né? Que é uma das minhas inspirações do mestrado também, que eu vou trazer para vocês, né?
que a nossa principal missão, né, é despertar o desejo de viver do outro, independente se a gente trabalha na saúde da família, se a gente trabalha em consultório, se a gente trabalha em hospital, se a gente trabalha em CTI, enfim, no serviço de alimentação e nutrição, né? Assim, a gente precisa despertar o desejo de viver do outro, porque nós somos profissionais da saúde, né? Então, é além da prescrição, né? É além dos protocolos, né? Aí eu coloquei também que é transmitir informações que despertem os potenciais de mudança, né? Então, não adianta a gente ter uma lista de coisas, receitas lindas, cardápios maravilhosos, né? Se essas informações elas não estiverem despertando o potencial individual que cada pessoa tem, né? Senão a gente acaba fazendo muito uma prática unilateral, sem diálogo, né? E muitas vezes a gente não sabe se aquilo ali está servindo para outra pessoa, né? E a terceira reflexão é entender que o modo de viver de cada pessoa precisa ser único, né? Então, acho que eu tenho acompanhado muito essas mudanças todas, né, que a gente está vivendo agora em 2020, né? E eu acho que essa quarentena, esse momento de apreensão, fez a gente se reinventar em muitas coisas, né? E fez a gente olhar para além dos padrões. Eu acho que essas discussões sobre padrão de beleza, sobre padrões de felicidade, enfim, eu acho que está todo mundo se questionando se é esse caminho, né? Eu acho que isso é uma coisa que está comum a todos, né? Está todo mundo se perguntando se a vida que a gente levava antes é mesmo o que a gente quer, né? Eu acho que esse foi o ano para a gente repensar isso, né? E é isso, assim, a gente entender que nós somos únicos. Então, às vezes, assim, o estilo de vida que é saudável para mim pode não ser para você, não pode não ser para os nossos pacientes, né? Então, a gente precisa muito trazer esse diálogo, né, com humildade, com igualdade. Eu acho que isso é o mais importante, é a gente se colocar como igual, né? Isso, às vezes, até no consultório eu brinco com os pacientes isso, assim, que às vezes eles falam a alimentação deles e eu falo, caramba, essa alimentação tá melhor do que a minha. E eles, ué, mas como assim? E aí eu sempre penso isso, que às vezes a gente, até nas redes sociais, a gente sem perceber tanto, né, a gente vende uma ideia de perfeição, sabe? A gente está sempre colocando o prato de salada, eu me incluo nisso, sabe? A gente está sempre colocando a fruta, a gente está sempre colocando a receita saudável, né? Não estou julgando, assim, mas tem muitas pessoas que colocam a foto do próprio corpo, né? E isso acaba distanciando, às vezes, né? Assim, eu acho que a gente faz isso meio que no automático, né? Mas, de alguma maneira, eu acho que isso distancia, sabe? Eu acho que isso mostra para as pessoas que a nutricionista é uma pessoa perfeita, né? Que a gente está dentro do peso, que a gente não tem problemas alimentares, que a gente não come doce, que a gente não come pão francês, e a gente come, né? A gente come tudo isso, a gente também está lutando contra o ambiente alimentar, né? Então, eu acho que é muito importante a gente se incluir nisso, né? A gente fala muito de empatia, né? Se colocando no lugar do outro, mas tem um nível além, que é essa questão da gente se igualar mesmo e falar, olha, eu também tenho dificuldade de resistir aos doces. Eu também tenho vontade de comer pizza. E tem vezes que aquela roupa também não fica legal em mim. E tá tudo bem, estamos juntos construindo uma alimentação melhor. E a gente tem que se incluir nisso, porque senão parece que é muito distante. Parece que é uma idealização da alimentação saudável, né? E eu acho que a gente precisa muito tentar remar um pouquinho contra isso, né? Pode passar, Raquel.
E aí, o que eu coloquei aqui de reflexões também, né? Que a nossa missão é compreender que faremos mais diferença na vida das pessoas no momento em que entramos no mundo delas, sem julgamentos, só dispostos a acolher as suas dificuldades e dar sugestões que façam sentido. Então, acho que isso é o principal, né? Que foi o que eu falei com vocês anteriormente, né? Sem julgamentos e dispostos a dar sugestões que façam sentido. Né? Então, às vezes, na nossa prática, a gente esquece um pouco disso e bota a prescrição na frente, né? Não é que a prescrição seja ruim, e não é que a antropometria seja ruim, de modo algum. A minha fala é nesse sentido, mas é no sentido de que não é só isso, são instrumentos que podem ser utilizados ou não, tá? Então, assim, a gente pode fazer uma intervenção nutricional sem pesar e sem medir? Claro que pode, né? A gente pode fazer uma consulta de qualidade sem escrever um planejamento alimentar? Sim, tá? A gente precisa se reinventar nisso tudo, né? E aí uma outra reflexão é compreender que a partir do momento que abandonamos os fluxos e os protocolos, nos conectamos com a dimensão humana de cada pessoa que busca a nossa ajuda, né? Então, assim, é a gente mesmo perguntar o que você precisa, o que você espera de mim, como que eu posso te ajudar? E se doar àquela pessoa naquele instante, né? Às vezes, tem pessoas que às vezes a gente vai conversar e a gente não consegue fazer nenhuma intervenção nutricional de fato no primeiro momento, porque a gente precisa primeiro ouvir, a gente precisa entender o que essa pessoa passa na vida, né, e o quanto que isso está impactando na questão nutricional dela, na questão das escolhas, né. E uma reflexão muito, assim, esses dias que eu tive esse insight, assim, que a nutrição, ela tá vivendo um embate muito grande. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas, assim, a gente que segue muitos perfis, né, de nutricionistas, é como se, assim, a gente tivesse dividido, né? Tem a nutrição comportamental, né, que fala dessa proposta mais acolhedora, que fala dessa proposta da não prescrição, né? E tem a nutrição que é prescritiva, que é a nutrição funcional, que é a nutrição esportiva, né? E em algum momento a gente está soltando algumas piadinhas e colocando posts que tem a ver com isso, e eu super me incluo nisso também, tá, gente? Porque eu acho que isso é um avanço que a gente vai fazendo conforme a gente vai refletindo sobre a nossa prática, né? E, assim, só para dizer para vocês que eu fiz a pós de nutrição funcional, tá? Eu fiz uma pós de nutrição clínica funcional no meio disso tudo aí, né? Eu tenho a residência, eu também fiz a pós de nutrição clínica funcional e tudo bem. Eu acho que não é a área, porque senão fica parecendo que a nutrição comportamental é acolhedora e a nutrição prescritiva não é acolhedora, só pensa em pesar e medir. E não é isso. Eu acho que a discussão que a gente precisa ter aqui não é a área da nutrição, e sim a maneira com que a gente conduz a nossa prática dentro da nossa especialidade, né? Então, a gente pode ter uma nutricionista clínica, né, super específica em algum tema, né? Uma nutricionista esportiva que precisa fazer os cálculos, né, dos macronutrientes, enfim, por causa do acompanhamento de um atleta, né? E essas nutricionistas, elas podem fazer uma antropometria super específica, podem fazer um planejamento alimentar super fechadinho, com quantidade, com tudo, né? E ao mesmo tempo elas podem acolher, né? Uma coisa não exclui a outra. Da mesma maneira que podem existir nutricionistas com abordagem comportamental e não conseguirem fazer o acolhimento. Então, você ter uma prática acolhedora, empática, uma escutativa, não depende da tua especialidade, depende da tua maneira
de querer estar disposta naquela consulta, naquela conduta. Então, eu acho que isso é uma reflexão muito importante que eu pensei esses dias e falei, caramba, enquanto a nutrição continuar nessa briga, né, de quem acolhe, quem prescreve, quem pesa, e a gente não vai se fortalecer, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso, no quanto que a nossa profissão precisa se unir, né, para poder ter cada vez mais visibilidade. E isso é independente da área de cada uma de nós, né? Pode passar. E aí eu coloquei aqui até sim, seguindo esse raciocínio, né? Que os planos alimentares e antropometria, eles são importantes, sim, para alguns, mas não para todos, né? E eles não traduzem a importância do nosso trabalho. Então, assim, mesmo eu fazendo uma agenda de atendimentos, né? Para pacientes que querem, sei lá, controlar o diabetes, dando uma ideia aqui hipotética, né? Vai ter uns que não vão querer pesar, vão falar, olha, eu não quero pesar hoje porque eu acho que eu não consegui seguir as sugestões, eu tive problemas, e tudo bem. Essa pessoa ela não é obrigada a pesar e medir, né? Até porque o corpo é dela, não é nosso. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante da gente pensar sempre, né? A gente não tem que espantar as pessoas, né? A gente não tem que causar medo nas pessoas, sabe? A gente não tá aqui para isso, sabe? E cada vez mais eu tenho certeza disso. E uma outra reflexão é que a gente precisa ser mais, né? E eu tenho certeza que a nutrição ela vai se tornar uma profissão que realmente vai fazer sentido para as mudanças do cenário de saúde, se a gente conseguir mudar isso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem assim, eu sou bem mobilizada pela questão do sobrepeso, né, e da obesidade, até por conta do meu tema de mestrado, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas, assim, porque a obesidade, ela é um problema que traduz muito algumas coisas que a gente precisa aprimorar, né? Assim, não é um cuidado que está nas mãos da nutrição só, né? Não é um problema multifatorial, né? E ele traduz muitas falhas dos nossos sistemas políticos, ambientais, coletivos, mas que a nutrição tem um papel muito importante nisso, né? Nessa questão da informação, né? A questão dos alimentos, de que maneira que a gente pode encaixar a alimentação saudável na vida das pessoas, tá? E aí, assim, talvez esse seja o momento da gente repensar realmente se a gente ficar pesando e medindo é o mais importante para essas pessoas, né? Pode passar. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Tudo tranquilo? Tudo bem aí? Tá, então vamos lá. E aí, gente, assim, eu vou entrar aqui um pouquinho no que tem me motivado agora, né? Vocês perceberam que eu penso demais e reflito demais. Depois eu quero ver o que vocês estão achando disso que eu estou falando, se faz sentido para vocês, tá? E aí, para aprofundar um pouquinho, né, todas essas reflexões, eu entrei para o mestrado, né, que foi o lugar que me abriu portas para começar a pensar e legitimar essas reflexões, né, com o apoio de pessoas muito importantes, né, então essas aí são fotos da minha turma, que a gente sempre produziu muito, mas ao mesmo tempo a gente aproveitou muito também, então acho que 2019 foi um ano muito bacana por esse encontro, né, que a gente teve lá na Unirio, isso é muito importante. Pode passar, Raquel. E aí eu vou só dar uma pincelada aqui no meu projeto de mestrado, que tem tudo a ver, né, com o que eu estou conversando aqui com vocês, tá? Eu vou trazer alguns resultados preliminares
né? Eu falei com algumas pessoas que vai ser uma palhinha da defesa, na verdade, né? E por ser um mestrado profissional, a gente tem que fazer um produto técnico, né? Então, o nome o título da dissertação é Educação Continuada para Profissionais da Atenção Primária à Saúde, como ferramenta de aprimoramento do cuidado em sobrepeso e obesidade. Então, essa educação continuada é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente poder trazer os resultados da dissertação para reflexão dos profissionais, né? Então, por muito tempo, a gente separou ciência e prática, né? Como se os artigos científicos não conseguissem dialogar com quem tivesse na prática, né? E eu acho que tudo isso está mudando, né? Acho que os mestrados profissionais vieram para desencadear aí essa mudança, e aí é muito bacana por isso, porque a gente tem uma produção acadêmica, mas a gente também tem uma produção para o serviço de saúde, né? Pode passar. E aí o meu questionamento principal tem tudo a ver com isso que eu falei com vocês até agora, né? Que é, apesar dos contínuos avanços científicos no campo do emagrecimento, cirurgias e medicações, o cuidado em saúde ofertado dessa maneira garante a dimensão da autonomia, autocuidado, acolhimento e escuta ativa, né? Então, o que significa isso? Pensando na questão da obesidade e do emagrecimento, né? Será que terem protocolos, cirurgias, medicações, será que isso de fato garante que essa pessoa, né, que tem um excesso de peso e que precisa de um serviço de saúde, será que isso garante que essas mudanças façam sentido, né? Será que essas mudanças elas vão durar a longo prazo? Ou elas vão determinar um emagrecimento rápido e depois a pessoa não vai mais sustentar isso, né? Então, eu acho que isso é o questionamento principal aí da análise, tá? Pode passar. E aí, o objetivo geral é desenvolver a proposta de educação continuada para profissionais da atenção primária, considerando as experiências de cuidado vivenciada pelos usuários, né, com sobrepeso e obesidade. Então, assim, a intervenção, ela vai ser focada no que a população pensa do cuidado em saúde, né? Eu acho que muitas das vezes a gente pensa as nossas práticas a partir do nosso ponto de vista, né, dos profissionais, dos serviços, a gente pensa a partir do nosso, e a gente precisa começar a pensar a partir deles, né, a partir desses usuários, dessas pessoas, desses pacientes que precisam da nossa ajuda, né, como que eles querem essa ajuda. Isso é importantíssimo, a gente incluir eles nessas decisões, tá? E aí essa questão de profissionais da atenção primária talvez mude um pouco, né, por conta da pandemia, por conta de outras ideias, pode ser que a gente extrapole aí para outras áreas, mas isso ainda estou pensando. E os objetivos específicos é analisar as experiências de cuidado relatadas pelos usuários, analisar as sugestões de melhorias, tá, e elaborar esse material educativo. Tá? Pode passar. E aí, só para contextualizar esse projeto, né? Ele é de um projetão maior, tá? Que é o PP-SUS, com edital Intervenções Nutricionais para Enfrentamento da Obesidade na Atenção Básica do SUS, do Estado do Rio de Janeiro, que é um projeto maior, né, que tem várias vertentes, que tem muitos alunos participando, muitos professores e muito material, né, então uniu essa oportunidade, né, de usar, de aproveitar o que já tem de coleta de dados disso, e aí eu encaixei o meu projeto nisso e foi um casamento perfeito, né, então, isso que eu vou mostrar aqui para vocês
são dados de um projeto maior, né, que o meu projeto é só uma aba dele, tá? Mas que a gente vai conseguir aprofundar muitas coisas interessantes. Pode passar. E aí, eu não sei se vocês... a gente pode até conversar disso depois, se vocês tiverem dúvida, tá? Do que é das metodologias, né, assim, de pesquisa, tá? Então, assim, eu estou fazendo a pesquisa qualitativa, tá? De análise de conteúdo. Então, o que é isso? A pesquisa qualitativa, ela não tem o intuito de trazer números para a ciência, né? Ela tem o intuito de aprofundar questões, né? Então, tem várias dentro da pesquisa qualitativa, existem várias outras metodologias, né? Várias outras técnicas de análise, né? Tem análise de conteúdo, tem análise do discurso, tem 1000 outras que a gente pode escolher dependendo do material que a gente vai analisar, né? E aí, como o projeto do PPSUS veio aí com 25 entrevistas dos usuários do SUS, né, foi um grande presente para mim, porque essas entrevistas já estavam coletadas, já estavam transcritas, né, pelas alunas queridas da professora Luciene Burlandi, né, e de outras professoras. E aí, como o conteúdo é muito grande, como tem muita coisa, eu escolhi fazer análise de conteúdo, né, de pegar essas entrevistas e ver o que tem ali, o que esses usuários do SUS estão falando, o que eles têm de experiência para contar, né? Então, desde que eu comecei o mestrado, eu estou aí imersa nessas entrevistas. Todo tempo vago que eu tenho, eu estou lendo, porque cada hora que eu leio, eu percebo uma coisa diferente na fala deles, né? E tem sido muito bacana porque está exatamente dentro do que eu converso com vocês aqui, né? Então, é por isso que eu trouxe o projeto, porque vocês vão ver na prática como que isso tudo de questões que eu levantei com vocês tem realmente relevância para as pessoas, né? Pode passar, Raquel. E aí, as categorias analíticas da pesquisa, elas são como se fosse um norteador, um agrupamento de informações. Eu acho que é mais ou menos isso, né? E aí, eu dividi a minha pesquisa dentro das entrevistas, né, em 2 partes. Uma categoria é a percepção dos usuários sobre o tratamento que eles já experienciaram, né? E o 2 são as expectativas. Então, assim, dentro da entrevista, tem muitas outras informações, né? Tem a questão do histórico, de como que eles chegaram até essa situação de obesidade, como que o ambiente social influencia, como que a família influencia. Então, assim, tem tudo isso, só que, assim, para dar conta de uma dissertação de mestrado, eu não conseguiria abordar tudo que tem ali. Então, eu foquei na abordagem profissional, tá? Pode passar, Raquel. E aí eu coloquei, adivinhe o que eu estou encontrando nas análises, porque quando a gente começa uma dissertação, né, tanto de mestrado quanto de doutorado, às vezes o que a gente acha que a gente vai encontrar é totalmente o oposto, né, do que acontece de fato. Então, isso acontece tanto na pesquisa qualitativa quanto na quantitativa. Então, às vezes a gente pensa, eu vou fazer esse tema aqui porque eu sei que uma coisa tem relação com a outra. E aí, conforme você vai vivendo e vai pesquisando, você vai vendo que não. Que o que você achou antes não está aparecendo, e tudo bem, a gente tem que correr esse risco, né? Na pesquisa qualitativa, mais ainda, né? Porque é um conteúdo empírico, então quanto mais você lê, você vai descobrindo coisas que às vezes você não pensou. Então, assim, eu já mudei o meu título muitas vezes, né? Porque cada hora que eu leio, eu acho que tem que ser diferente. Então, as ideias, elas são muito fluidas mesmo. E aí, por sorte, né,
eu tenho achado exatamente tudo que eu reflito mesmo. Então, acho que a motivação para trazer um pouquinho desses resultados para vocês na discussão de hoje é justamente para vocês ouvirem o que esses pacientes pensam, tá? Pode passar, Raquel. E aí eu vou ler aqui para vocês, tá? Eu tenho, isso são trechos de falas, tá? Então, assim, eu selecionei alguns que têm a ver com a nossa conversa aqui hoje, tá? Eu tenho algumas limitações, né, físicas. Eu não consigo fazer tanto esforço como outra pessoa da minha idade. Por exemplo, lá em casa, todo mundo sabe a minha condição, então eles me poupam de muita coisa. Aqui faltou coisa. Então, assim, para a gente ver a dimensão física, né? Assim, a gente pensa na obesidade como um problema biológico, como um problema que a gente consegue resolver com emagrecimento, mas é muito mais do que isso, né? E a outra fala, porque na época eu pesava 170 quilos, eu tinha muita dificuldade e eu sofria muito preconceito. Eu já chorei muito quando estava nesse peso, quando eu ia pegar condução, essas coisas. Então, assim, isso é o tipo de coisa que a gente tem que levar em consideração, né, esses aspectos, né, de saúde mental, falando aí do Setembro Amarelo, né, do quanto que essas pessoas com excesso de peso, né, o quanto que elas sofrem pressões sociais, né, então eu acho que isso tudo a gente já tem que pensar antes de acolher qualquer pessoa que precise da nossa ajuda, tá? Pode passar, Raquel. Eu fiquei muito depressiva, queria morrer. As pessoas falam muito, para de comer, e eu não sei o quê. Não é a comida em si que faz engordar, e sim, eu sou doente. Eu não queria mais sair de casa, né? Então, essa fala impacta muito, porque, às vezes, quem fala isso, para de comer, somos nós, né? Então, eu sempre penso nisso. Nossa, quantas vezes eu já posso ter ferido alguém com alguma conduta nutricional, né? Ih, gente, meu gato ali atrás. Peraí, deixa eu fazer assim. E a outra foi a atenção e preocupação dos médicos. Se isso não tiver, não adianta ter todos os equipamentos do mundo. O cardiologista, o policial, o político, o presidente. Se não tiver isso, a preocupação do ser humano com o outro não vai rolar. Essa é uma outra frase, assim, que eu fiquei pensando, caramba, é mesmo. Né? A gente pensa muito nisso, que quem vai acolher é sempre o psicólogo, é sempre o psiquiatra, né? É sempre os profissionais da saúde mental. E não, todos nós somos profissionais, somos pessoas, né, que podem acolher. Então, é ali o cardiologista, o policial, o político. Todos nós precisamos ter uma dimensão humana. E isso é independente da nossa formação, né? E isso vale muito para a gente da nutrição também e conversa muito com essas reflexões que eu falei para vocês mais cedo, tá? Pode passar. Você passa a entender e, de repente, você começa a levar mais a sério o tratamento. Por quê? Porque você está passando a entender o que está acontecendo contigo. Você não está fazendo aquilo simplesmente porque, o médico passou. Né? Então, isso vem muito dessa vontade, né, essa necessidade do diálogo. Né? O que tem aparecido muito é isso. Às vezes as pessoas elas tomam medicações, elas seguem planejamentos, elas fazem cirurgias sem saber o que elas estão fazendo. Né? Elas não são comunicadas do que está acontecendo com elas. Né? Às vezes a gente pergunta, mas a senhora tem diabetes? Ela fala, não, minha filha, eu não tenho, não. E aí a gente pergunta, mas qual medicação você usa? Aí ela fala as medicações do diabetes, né? Então, a gente precisa estar disposto ao diálogo, independente da nossa categoria profissional, né? Desde o cirurgião até o psicólogo,
a gente precisa incluir a pessoa mais importante do tratamento no tratamento, né? Então, as decisões sobre tudo que a gente vai fazer, né? Pode ser um dentista, pode ser qualquer pessoa. A gente precisa comunicar, a gente precisa deixar claro quais são as nossas intenções e o que a gente acha que é importante, se isso que a gente pensou faz sentido para outra pessoa. Porque se não fizer sentido, a nossa prática é totalmente vazia, tá? E aí a outra é assim, o SUS, lá onde eu moro, tem a clínica da família, que tem nutricionista, entendeu? Mas não é assim. A gente chega lá, o papel já está pronto. Aí ela vai e dá o papel. Aí pesa a gente e fala, tá fora do peso. E dá outro papel, que é com bolacha de água e sal, isso e aquilo outro. Mas não conversa, não explica e não fala nada direito. Gente, então assim, tem umas falas que eu nem coloquei aqui, porque elas doem, né, da gente pensar assim, caramba, é mesmo, sabe? Quantas vezes eu já dei um papel pronto para alguém, né? E quantas vezes eu já incentivei uma alimentação sem a escolha do outro, né? Então, eu fico toda vez pensando e refletindo nessas coisas, do quanto que a gente faz isso, às vezes, sem se dar conta do quanto que a gente precisa mudar, né? Então, acho que essas falas, elas são muito importantes para a gente pensar tudo isso. Pode passar, Raquel. Acho que tem só mais um slide. Então, eu tinha mais medo da nutricionista do que uma parceira que pudesse dar um incentivo. Então, eu sinto muito isso também, que alguns pacientes, eles têm medo, né? Ai, meu Deus, a nutricionista vai brigar comigo. Ai, meu Deus, eu vou faltar a consulta porque eu não consegui fazer o que ela mandou. Eu não consegui perder tantos quilos, né? Então, acho que a nossa missão é justamente desconstruir essa imagem, né? Que a gente realmente está disposto a mudar. Eu acho que a nutrição é uma profissão muito potente e tem tudo para avançar em muitas outras coisas, né? Eu acho que todo mundo que está aqui tem esse mesmo sentimento que eu, né? Do quanto que a gente pode mais. E a outra será que a nutrição é só para passar dieta? Se a nutrição for só para passar dieta, ela não vai chegar a lugar nenhum, não vai. Acho que a nutrição tem que ter essa parceria para trabalhar e trabalhar o emocional das pessoas. Então, assim, são falas que quando eu li, eu falei, gente, eu não imaginava que eu ia encontrar esse tipo de demanda da população sobre o nosso trabalho, sabe? De verdade, assim, eu não imaginei que eu ia ler isso tão explicitamente. E eu acho que a gente tem que multiplicar todas essas informações aqui para que a gente consiga se fortalecer como categoria e poder realmente fazer diferença, né? Pode passar, Raquel. Eu sou outra pessoa. Eu penso diferente, eu vivo diferente, eu tenho um ganho diferente, eu tenho um ambiente diferente. Eu preciso que ela me encoraje. Eu preciso cumprir algumas diretrizes, sim. Como preciso? Preciso ter força de vontade? Preciso. Mas preciso por encorajamento e não por ameaças. Acho que é por aí. Então, assim, como que é uma pessoa que talvez já tenha passado por diversas experiências, né, com profissionais, tentando perder peso, né, assim, acho que eu esqueci de falar lá no início, mas essas entrevistas, elas são de pacientes com sobrepeso e obesidade que são atendidos no IECAC, que é o Instituto de Cardiologia. Então, assim, provavelmente todos esses entrevistados já passaram por muitos profissionais, por muitas experiências, né? Então, assim, eu trouxe as mais marcantes, né? Assim, tem experiências positivas, mas a maioria gira em torno de todas essas questões aqui que eu estou trazendo para vocês, né? Então, olha como essa fala é forte, né? Eu sou outra pessoa, eu penso diferente, eu vivo diferente,
né? Então, isso é mais uma proposta, é mais um motivo para a gente reforçar tudo isso, né? De que, poxa, a outra pessoa, quem sabe que a gente não pode achar que a gente tem o direito de dizer o que é bom para ela, sem conhecer a vida dela, né? Então, eu acho que a gente precisa muito melhorar isso de verdade, assim. Pode passar. E aí eu botei aqui algumas dicas só para contextualizar, assim, que é o seguinte. Iniciar toda vez, isso aqui eu estou falando não só a nível ambulatorial, tá, gente? Mas a nível de hospital, enfim, estou falando isso para vocês porque hoje em dia eu estou trabalhando no hospital. E todas essas informações que eu estou falando para vocês, dá para aplicar lá também, tá? Então, qualquer lugar que a gente tiver, a gente pode estar disposto a fazer essa diferença, tá? E aí eu coloquei assim, sempre a gente tem essa herança da graduação da anamnese, né? E a anamnese, ela é um papel com perguntas fechadas, né? E a primeira consulta do entendimento ali da proposta, enfim, é um jogo de perguntas e respostas, né? E aí, será que não daria para a gente começar diferente, né? Dando um espaço de fala para a pessoa, para ela poder expressar o que ela espera, né? Então, assim, quem tem que conduzir a consulta é o paciente, não é a gente, né? Então, a gente pode dar os primeiros minutinhos para o paciente falar o que ele quiser, para a gente conseguir entender claramente de que maneira a gente vai se encaixar ali naquela vida para tentar ajudar um pouquinho, né? Não é que a anamnese seja uma coisa que tem que ser abolida, não. Tem coisas ali, tem informações na anamnese que são importantíssimas, né? Comorbidades, se a pessoa já fez alguma cirurgia, quais as medicações que usa, né? Mas o momento inicial precisa ser de diálogo, certo? Pode passar. E aí, é uma coisa que dá muito certo, que é montar o plano alimentar e as opções de refeição em conjunto, tá? Por que que eu acho legal isso? Porque a gente tem muito na cabeça que a gente vai fazer uma consulta, né, de nutrição, uma abordagem, onde quer que seja, e a gente vai mandar um plano alimentar depois, né? E como que isso é unilateral, né? Como que a gente que está propondo, né? Então, isso é uma coisa que eu já mudei na minha prática e que tem dado muito certo. Então, pego um papel em branco e eu começo a montar esse planejamento junto com o paciente, né? E como que isso dá super certo, porque isso é a maneira principal da gente começar a trazer autonomia das escolhas. Então, o paciente pode falar, ah, não, Karina, pô, mas eu quero muito comer um pãozinho francês. Como que eu faço? E aí a gente negocia, a gente fala, olha, então vamos lá, vamos combinar como que a gente pode fazer isso de uma maneira que não altere os seus exames, por exemplo, né? Tudo isso a gente pode conversar. Então, é legal a gente fazer sempre em conjunto. Tudo que a gente estiver pensando, o paciente participe, tá? Pode passar. E aí eu coloquei aqui, estabelecimento de metas comportamentais, tá? Em relação à vida, e não necessariamente focadas na alimentação. Então, muitas vezes a gente fala, olha, o que você acha que você pode mudar para você se sentir melhor, para você se sentir saudável, se sentir com energia, né? Não necessariamente precisa ser, mudar o pão branco pelo pão integral, beber mais água. Pode ser isso? Claro que pode. Mas pode ir além disso, né? Pode ser ler um livro, pode ser fazer uma caminhada, pode ser, enfim, entrar num curso de artesanato. Tudo isso vai trazer ferramentas, né? E suporte emocional para que essas pessoas consigam conduzir a alimentação saudável, né? Se a gente for pensar no comportamento alimentar como um fator dentre todos os outros da nossa vida, de saúde mental, saúde emocional, familiar, enfim, se a gente tem essa percepção, né,
da alimentação como algo multifatorial, a nossa abordagem, ela precisa acompanhar esse raciocínio, né? Que às vezes a pessoa fazendo um curso e tendo uma percepção diferente sobre a vida, tendo um ensinamento de alguma outra coisa, convivência com pessoas diferentes, né? Isso vai mudar a relação dela com a comida também. Vai mudar a autoestima, vai mudar a forma com que ela enxerga os desafios. Então, a gente falar de cuidado integral é a gente acompanhar esse raciocínio, inclusive nas nossas propostas, tá? Pode passar. E aí, aqui é um assunto polêmico, né? Essa figura que eu coloquei me dá até um arrepio, assim, porque eu tenho nervoso mesmo dessas coisas. Então, para falar a verdade para vocês, eu tenho 8 anos, né, de nutricionista, ou 9, não sei, sou ruim de datas, mas eu nunca coloquei um adipômetro em alguém. E tá tudo bem, assim, eu não me importo em querer aprender. E isso é de cada um, né? Estamos todos juntos, né? Tem profissionais que precisam disso na prática, né? E tem outros que não. E todos nós podemos acolher da mesma maneira, tá? Eu só coloquei aqui porque eu acho que a antropometria, ela pode ser uma opção, tá? Então, assim, ela não é o foco das intervenções, né? Tanto o emagrecimento, quanto o peso, quanto a medida, elas não podem ser o foco. Elas precisam ser um instrumento que o paciente vai optar por fazer ou não. A gente pode acompanhar a pessoa durante um ano. Se ela nunca quiser se pesar, tá tudo bem, tá? Não tá faltando nada na nossa prática. É uma opção que a pessoa tem se ela não quiser, tá? Pode passar. Trazer informações sobre os alimentos, tá? Então, é muito importante que a gente sempre diga por que aquele alimento deve ser evitado, né? E não aquela listinha do certo e errado, né? Enfim, aquela do evite e prefira. A gente pode até fazer isso em algum momento, mas a gente precisa explicar o porquê. Né? Então, a gente tem aí as informações do nosso guia alimentar, que são fantásticas, né? Que falam dos alimentos in natura, que falam dos ultraprocessados, né? E o quanto que essas informações são potentes, o quanto que a internet está aí para ajudar ou para atrapalhar, né? Então, muitas vezes, a gente é só uma pessoa que vai esclarecer dúvidas, né? E a gente precisa ser esse profissional, né? Que vai acolher a dúvida e vai tentar esclarecer da melhor forma possível, né? Então, assim, quando a gente fala de preferir frutas, né? O porquê? A gente precisa explicar qual é a potência da ingestão de frutas e vegetais, porque isso vai fazer muito mais sentido, né? Então, a gente não é dar informação só porque, enfim, a gente acha que as pessoas não vão se interessar, mas elas vão, né? E quanto mais informações elas tiverem, mais elas vão se apropriar do que a gente está tentando propor. Pode passar, Raquel. E aí eu botei, né, que é a coisa que foi uma visão que eu comecei a ter a partir do mestrado mesmo, das aulas do mestrado que foram muito ricas para mim, né, que é não atribuir ao outro a culpa individual sobre o seu estado de saúde, tá? E trazer para reflexão a influência dos ambientes e sistemas alimentares em nossas escolhas. Que eu acho que isso é uma coisa que para a gente agora é o principal, né? Porque não tem que existir uma culpabilização individual, né? E isso independente, aqui eu foquei na questão do excesso de peso, que é o que é mais marcante para a gente. Mas isso vale para qualquer outro estado de saúde, né? Assim, a culpabilização individual, ela acontece em várias esferas, né? Então, se algum de nós não está dentro dos padrões aceitáveis de normalidade, a gente se sente culpado por isso, né? E na questão da nutrição, do excesso de peso, é a mesma coisa, né? Então, a gente sempre se cobra estar equilibrado, dar conta de tudo, ter objetivos, ter um ótimo emprego, dar conta da nossa família,
né, falando aqui da questão da saúde da mulher, né, como que a mulher, ela é cobrada em diversos aspectos na vida, né, e o quanto que ela se sente sobrecarregada individualmente por isso, né, por precisar alcançar esses padrões, e o quanto que isso é terrível, né, do quanto que a gente precisa ajudar essas pessoas a despertar para isso, né, eu coloquei até uma figura aqui de uma criança com um lanche super saudável, né, na bandejinha ali. Quem dera se a gente pudesse sempre ter à nossa disposição os alimentos saudáveis, né? Quem dera se todas as famílias tivessem condição financeira, porque hoje em dia a gente sabe que os alimentos ultraprocessados, eles são muito, principalmente agora, na pandemia, né? Eles tomaram a frente, né? Se a gente for pensar nesses deliveries, eles não estão entregando comida saudável. São poucos os lugares e são poucas as escolhas saudáveis. As pessoas aumentaram muito o consumo de ultraprocessados por conta da pandemia, né? E assim, esses ultraprocessados, fast foods, né? Eles, infelizmente, por questões políticas, eles são muito mais acessíveis, né? Então, assim, são ambientes e sistemas alimentares que influenciam diretamente no que a gente está escolhendo comer, né? Então, assim, a gente precisa pensar nisso tudo antes de dizer você pode e você não pode comer certas coisas, né? Porque no momento que essa pessoa ela for influenciada pelo ambiente, ela vai se sentir culpada individualmente. E aí é uma conta injusta, né? Pode passar. E aí, só a frase final, assim, que eu coloquei, que é uma coisa que todos os dias eu me pergunto se eu estou fazendo isso, tá? Cuidado para que os padrões de beleza e valorização da magreza não sejam fortalecidos em nossa prática, né? Então, acho que a magreza como sinônimo de sucesso já está ultrapassado, assim. Isso é uma opinião minha, tá, gente? Então, não é uma verdade absoluta, é uma coisa que eu estou trazendo para vocês das minhas reflexões, né? Então, quando a gente julga o outro, quando a gente fala assim, nossa, você tá linda, você emagreceu, é a gente pensar que ser magra ou ser gorda é só uma característica, não tem que ser um elogio, né? Eu acho que a nossa sociedade, a nossa cultura é muito de valorizar o corpo magro como sinônimo de uma pessoa que tem autonomia nas escolhas, né? Uma pessoa que tem controle das emoções, uma pessoa que tem sucesso em grandes, né? O nosso imaginário é isso, né? Que a pessoa magra é a pessoa poderosa, é a pessoa de sucesso. E a pessoa com excesso de peso é totalmente o contrário disso. É uma pessoa desleixada, é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa sem foco, né? E olha como isso é cruel com as pessoas. A gente faz isso, às vezes, sem pensar. Isso é uma cultura tão enraizada que a gente acaba fazendo sem perceber, né? Então, eu acho que não é para a gente se culpar por isso, porque eu acho que nós também somos influenciados diretamente por esse padrão, mas é uma luzinha que a gente precisa despertar, sabe? A gente tem que ligar, iluminar isso para a gente poder cada vez mais conscientizar as pessoas de que a forma do corpo delas é delas, e a gente não tem o direito de falar do corpo do outro, né? A gente, esse dia eu tava, botei até um post sobre isso, não comente sobre o corpo do outro, né? Isso vale para as pessoas que não são nutricionistas, mas principalmente para a gente, né? Da nutrição, que a gente se formou achando que a gente falar que uma pessoa tem o IMC 40 e ela é obesa, que isso é natural, que a gente pode, que a gente tem esse direito de falar que ela precisa emagrecer 20 quilos. Mas será? Será que isso vai distanciar esse paciente ou ele vai trazer o paciente para a gente? Ou a gente só está rotulando? Né? Então, são questões aí que eu vou deixar no ar para vocês
pensarem junto comigo, porque não são verdades absolutas, não são reflexões que eu tenho respostas, né? Mas eu acho que são coisas que, se a gente todo dia parar para pensar um pouquinho como que a gente pode modificar, a gente consegue se fortalecer muito como categoria profissional. E é isso. Tem mais um slide ali só para agradecer. Eu coloquei uma foto minha segurando uns pirulitos, uns doces, só para ser diferente, porque a gente sempre está acostumado a ver nutricionista colocando foto de saladas e frutas. E aí eu falei, você é diferente, porque eu também sou humana, eu também como doce, eu também como pizza final de semana, e eu não vou ser menos por isso. E eu acho que ninguém. É isso. Karina, muito obrigada por essa palestra incrível. Eu acho que não só eu, mas todo mundo aqui está impactado, sério. Todo mundo elogiando muito, falando o quanto você fez a gente refletir, né? Sobre... que bom. Não só, acho que tem até a Paula que falou que ela é farmacêutica, mas ela também está refletindo muito, porque isso abrange todas as profissões da área da saúde. Sim, né? Com certeza. Incrível. Eu acho que isso é um assunto que tem que ser debatido não só nesse mês de Setembro Amarelo, que é o mês da saúde mental, mas sempre. Porque eu acho que um atendimento humanizado, você explicar para o paciente as coisas, você escutar um pouco dele, aprender um pouco com ele também, é essencial, né? E todo mundo tem que levar isso para sua profissão. Então você arrasou, sério. Que bom, gente. Elogiando muito, muito mesmo. Que eu aqui, eu fico, gente, o que será que eles estão pensando? Que eu não estou vendo o rostinho das pessoas. Vai que eles não estão gostando, né? Não, muitos comentários aqui no chat falando que foi perfeito, excelente. Legal. Não teria ninguém para falar melhor sobre esse assunto. E é verdade, porque você domina. Foi incrível. Eu acho que por isso que nem teve muitas perguntas, porque tá todo mundo refletindo, sabe? Acho que a ideia é todo mundo ir dormindo hoje pensando, caramba, o que eu posso fazer de diferente, né? Sim, com certeza. Eu queria agradecer a presença de alguns professores que estão aqui, a professora Simone, a professora Maria Lúcia, a professora Cláudia, a professora Luana também está aqui, que ela é a coordenadora do Nutsal, né? Que é o grupo que estuda a nutrição comportamental. Professora Luana, você está me escutando? Será que ela quer falar um pouquinho? Só para... Eu apresentei o projeto, mas a Luana é minha orientadora e a Cláudia é a minha co-orientadora, tá? Eu me empolguei ali nos resultados e não falei o principal, né, gente? Ei, querida, te escuto sim. Boa noite a todos. Vocês me escutam? Sim. Boa noite, Alamin. Boa noite, a querida Karina, né? Essa preciosidade que vocês viram, né? Que vocês puderam conferir de perto, falando de uma temática tão essencial, né? De uma nutrição mais acolhedora, né? E numa data, né? Ainda nos permitam estar em clima de reflexão e comemoração pelo Dia do Nutricionista. Ainda podemos, né? Ainda estamos naquelas horas seguintes. Então, eu realmente gostaria de parabenizar a Liga por trazer esse tema tão necessário, inclusive num momento de pandemia, onde a gente tem alguns aspectos de saúde mental otimizando todas essas questões. E dar o relato, né, em nome, acredito também, de Claudinha Boca, que está aí, né, e esse grande trio de trabalho, mas falar para a Karina que, enfim, é um presente tê-la no PPG San, né? Ela já chegou desse jeito brilhante. O PPG San está só lapidando o que já era maravilhoso, né? Por toda a experiência prática da Camila, né? Na trajetória profissional dela e por toda essa riqueza de habilidades pessoais, que eu acho que tem muito a ver também, e a gente vê em alguns profissionais, independente da profissão, esse lado menos trabalhado, né? Então, eu acho que as reflexões que a Karina traz para vocês, elas combinam muito com essa data, que a gente é sempre uma data anual para a gente refletir enquanto nutricionista, enquanto profissional, sobre a nossa atuação. E eu acho que a Karina traz essas reflexões, catuca, né? E a gente sai pensativo sobre isso, né?
Karina, como eu falei para vocês, além de excelente, ela é muito proativa, né? Então, ao longo do mestrado, ela aprende as coisas, né? Enfim, muito por ela, pelas leituras, ela vem se sobressaindo em relação a aprendizados de metodologia qualitativa, que são super necessários, né, para essa temática, e muito graças também à experiência da professora Cláudia Boca. Então, eu agradeço a Lamin por essa oportunidade de poder falar para a Camila o quanto é bom tê-la conosco. Obrigada, queridos. Obrigada, professora, por participar. Karina está conseguindo me ver bem? Eu não estou conseguindo te ver mais. Ué! Mas... Agora eu tô. Ah, tá. Mas obrigada, professora Luana, por falar. E sim, pertinho do Dia do Nutricionista, né? E serve para a gente refletir isso que a Karina trouxe para a gente, que é justamente assim, como é que a gente está fazendo o nosso trabalho, né? Como é que a gente está sendo humano nele? Então, eu acho que foi isso que ficou, né, para a gente refletir. Eu tenho algumas perguntinhas aqui. A primeira é que essas ideias dessa nutrição tipo, mais humanizada, digamos, será que pode aproximar um pouco a ideia de um coach? Foi essa pergunta que mandaram para mim. Olha, eu, assim, acho que a gente é até mais, né, assim, porque, assim, o coach, né, assim, a gente tem muito essa ideia de competição. Eu acho que as aulas, né, que eu pude dar presencial, né, para a turma para graduação de nutrição, algumas pessoas devem conhecer dessas aulas, talvez, não sei. Mas uma das coisas que eu perguntava, assim, gente, qual é o medo de vocês, né? O que vocês acham que falta, assim, né, para a nossa profissão poder crescer, poder se fortalecer. E aí a maioria das pessoas falava, poxa, porque hoje em dia tem muito coach, tem muita gente que não é da área, que não é nutricionista, e, poxa, tá adentrando aí a nossa área profissional, né, então ficou uma rivalidade aí, mas eu acho que de verdade, gente, são ferramentas. Se a gente quiser agregar no nosso trabalho, né, e trazer ali reflexões na nossa prática, né, reflexões de comportamento, de motivação, de metas. Eu acho que a gente só tem a ganhar, a gente só tem que saber usar, né, a gente tem que saber agregar isso na nossa técnica, porque nós estudamos para isso. Nós fizemos a graduação nisso, né? Então, como que a gente pode ser diferente de uma pessoa que é coach de estilo de vida, mas que não é nutricionista? Né? Eu acho que o que a gente tem que se questionar é isso. A ferramenta em si, ela é só uma ferramenta. Agora, de que maneira a gente vai agregar ela, aí a gente precisa pensar de como que isso pode funcionar, entendeu? Sim, entendi. E então, acho que é sempre isso, né? Sempre crescer e procurar, tipo, outras profissões, mas também aprender mais sempre. Sim, tudo que puder agregar para a gente expandir a nossa atuação é bem-vindo, né? Sim. E aí, isso puxa outra pergunta, que é onde e como a gente pode se especializar mais nesse lado da nutrição? Onde assim, você... olha, gente, eu já fiz tanta coisa que eu até me perco. Meu currículo, às vezes, eu fico, gente, eu tô sem coerência aqui, porque eu tô fazendo um monte de coisa. Então, assim, eu acho que o despertar foi realmente na residência, por essa questão social mesmo, né? Então, por ser a residência em saúde da família, a gente ia para as comunidades, sim. A gente atendia a população de baixa renda, sim. E o quanto que é legal a gente poder ver que a alimentação saudável, a gente tem que fazer o exercício da alimentação saudável ser acessível e ser simples, né? Então, eu acho que o meu despertar para isso foi justamente na residência, assim. Eu fiz outra pós-graduação em clínica, na verdade, fiz porque eu falei, gente, eu não sou mais nutricionista.
Quando eu saí da residência, eu falei, eu não sei mais nada. Eu não sei nada. Como é que eu vou trabalhar agora? Porque eu acho que eu me misturei tanto que eu falei, agora eu preciso agregar coisas da nutrição. E aí, assim, eu acho que isso é um caminho muito individual. Eu acho que a parte de nutrição comportamental tem crescido muito, né? Tem muitos cursos hoje em dia. Agora tem muita coisa online, né? Por conta das circunstâncias aí de 2020. Então, tem profissionais incríveis dando cursos online sobre isso. Então, eu acho que é só a gente focar naquilo que a gente quer aprofundar, que já tem muita coisa bacana, muitas reflexões. E sair procurando, né? E tentar, acho que participar um pouco dessa questão de saúde da família, da comunidade, saúde pública, né? Tentar viver isso, pelo menos uma vez. Eu acho que é isso que agrega, né? Eu deixando aqui a propaganda para vocês, né? O produto final da minha dissertação, que eu trouxe para vocês para discutir, vai ser uma educação continuada para os profissionais. Então, assim, eu estou montando, né, junto com a Luana e com a Claudinha, essa proposta para sair ainda esse ano, né? Então, eu vou divulgar aí para vocês em breve, tá? E aí, me sigam lá no Instagram. Sigam ela no Instagram, isso. Ou lá no PPG San também, que com certeza essas informações elas vão para lá. Então, eu acho que pode ser uma oportunidade da gente fazer essa troca de novo, né? Com outras informações, enfim. Foi só trazendo uma propaganda, aproveitando. Não, mas tem que ficar de olho mesmo. Outra pergunta. Pelo padrão de atendimento ser sempre prescritivo, será que o paciente pode ficar um pouco decepcionado com essa outra abordagem? Ou não, ele vai ficar assim? Você já teve alguma coisa assim? Sim, porque assim, a maioria deles já vem com uma ideia do que é a nutrição. Então, mesmo a gente tentando desconstruir e falando que, olha, não tem problema se você não conseguir fazer tudo. Olha, eu vou montar aqui com você o planejamento. Tem muitos deles que falam, não, mas eu preciso de uma meta de perda de peso. Eu preciso dos alimentos que são proibidos. Proibidos. Às vezes você fica assim, mas como assim? Né? Porque eles já vêm muito com essa cultura. E como que é duro a gente desconstruir, né? Então, assim, eu acho que tudo é conversado. Se ele quer uma meta de peso e se isso é importante para ele, tudo bem, a gente faz, né? Mas tem que fazer sentido. Porque se o paciente pede isso pra gente, é porque isso é importante para ele, né? Então, acho que a gente pode fazer o nosso trabalho de acordo com cada um, né? A gente pode perguntar como que ele prefere que seja esse atendimento, né? Então, acho que isso é importante. Entendi. Mais uma pergunta agora, da Camila. Ela falou assim, como fazer para que os pacientes entendam a importância de um atendimento mais humanista e reflexivo? Às vezes, me parece que alguns pacientes querem uma fórmula pronta para os seus objetivos, como uma dieta, um cálculo de IMC, e quando não é isso, o profissional acaba sendo lido como um profissional ruim. Foi justamente isso que você falou, né? Ter a conversa. Depende. Pois é, eu acho que todos esses questionamentos, eles vêm do não diálogo, né? Então, quando eu falei para vocês, olha, no início da consulta, abre espaço para o diálogo, abre espaço para o outro perguntar coisas para você e falar o que ele quer, né? Então, assim, quando a gente abre o espaço para o diálogo, não tem desencontro. Não tem, porque a gente consegue entender de que maneira a gente pode ajudar, né? Então, assim, não é, por exemplo, eu sou prescritiva e todos os meus pacientes têm que aceitar o meu modo de trabalho. Ou então, o extremo oposto. Não, eu sou comportamental, estou dando um exemplo, né? E eu faço uma abordagem mais diferenciada, talvez sem um planejamento alimentar rígido, enfim. Mas eu acho que a gente não tem que se rotular como uma coisa ou outra. A gente precisa se adaptar
às expectativas da pessoa, né? Então, assim, às vezes, tem alguns pacientes que querem uma abordagem que são muito específicas, às vezes, assim, de hipertrofia, né? E aí a gente tem que aprender a encaminhar os pacientes também. Eu acho que isso é uma outra discussão muito importante, que a gente tem que encaminhar as pessoas entre as especialidades da nutrição, né? Então, se eu tenho uma amiga que é muito boa na parte materno-infantil, que eu tenho, inclusive, eu não atendo um paciente que eu sei que eu tenho uma amiga que é mais especializada nisso, né? Ou que eu tenho uma amiga que é da esportiva. Por que eu não posso encaminhar? Né? Então, acho que a nossa rede, ela fica forte quando a gente aprende que cada uma de nós é boa em um tipo de abordagem. E aí a gente nunca vai ter esse problema. Sim, e apoia uma outra, né? Exatamente. Mas até como aqui a Márcia Toledo lá falou, a nutrição nunca vai ser uma receita de bolo, né? Exatamente. Então, você não pode chegar, todo paciente vai atender da mesma forma, não. Você vai ter que conversar, entender o ambiente que ele vive, como ele vive, situação econômica, social. Sim. E eu acho que foi... Nossa, aprendi muito hoje com você. Acho que todo mundo... Que bom. Todo mundo vai para seguir a Karina no Instagram, gente, para ficar de olho nas postagens dela. Acho que alguém colocou aqui seu Instagram, que é @nutri_Karina Leal, né? Isso. E é isso, gente. Mais alguma pergunta? Acho que já foram todas. Muito obrigada, gente, muito obrigada. Eu fico muito feliz, assim, quando a Raquel me falou que tinham mais de 100 pessoas inscritas, me encheu meu coração de esperança, sabe? De carinho, sabe? Pela nossa profissão, né? Porque nós somos muito potentes enquanto produtoras de cuidado, né? Eu acho que isso é o mais importante mesmo. E eu acho que por ter tanta gente interessada nesse tema, eu vejo o quanto que a gente necessita mesmo de espaços de troca como esses, né? E que bom que vocês aproveitaram. Foi incrível. Tinha mais de 100 pessoas assistindo, que agora o pessoal já foi saindo, acho que pelo horário também. Mas foi realmente incrível. Então, quero só te agradecer pela 1000ª vez, porque foi incrível. Espero que a gente possa ter essa troca de novo no futuro. Você sempre vai ser bem-vinda na Liga. Obrigada. E para todo mundo que